Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, a pregação da palavra. Quero pedir, vamos juntos entrar em adoração ao Senhor. Onde você estiver, coloque o seu coração ansiando pela presença do Pai. Aleluia. Vamos juntos dar graças ao Senhor e declarar que digno é o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós declaramos que digno é o Teu nome, Pai. Engrandecemos, Senhor, o Teu nome neste lugar, ser entronizado, Senhor. Digno é o Seu nome, Pai. Tu mereces louvor, mereces toda a honra e toda a glória. Aleluia. Ser exaltado. Mereces louvor, o teu nome é digno, digno é seu nome, Jesus. Mereces louvor, digno é seu nome, digno é seu nome, Jesus. Mereces louvor, digno é seu nome, digno é seu nome, Jesus. Tu mereces o louvor, tu mereces o louvor, digno é seu nome, Jesus. Mereces louvor, digno é seu nome, Jesus. Tu mereces o louvor, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, tu és digno de adoração. Mereces louvor, digno é seu nome, digno é seu nome, Jesus. Mereces louvor,
mereces o louvor, tu mereces o louvor, aleluia, aleluia, mereces o louvor, tu és digno, Senhor, digno de louvor, digno de honra, digno de glória, mereces o louvor em todo tempo. Ser adorado, ser exaltado, aleluia, ser adorado, ser exaltado, mereces o louvor, mereces toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, toda a exaltação, mereces todo o louvor, aleluia, aleluia, ser exaltado neste lugar, ser exaltado em minha vida, ser exaltado, Senhor, ser exaltado. Rendemos tudo a Ti, rendemos tudo a Ti. Ser exaltado, Senhor, ser glorificado, oh, ser glorificado, ser exaltado, ser entronizado, oh, aleluia, oh, aleluia. Pela fé entramos em Tua presença, oh, entramos pelo novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho, aleluia. Obrigado pelo sangue, obrigada pelo sangue, pelo sangue podemos entrar. Pelo sangue temos acesso, pelo sangue podemos entrar e contemplar a Tua face, e contemplar a Tua face. Revela a Tua face, Senhor, revela a Tua face, Senhor, oh, contemplamos Tua face, Senhor, contemplamos Tua face, Senhor, contemplamos Tua face, Senhor, 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 contemplamos Tua face, contemplamos Tua face, entramos no Santo dos Santos, aleluia, 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 eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua HaMashiach. Aleluia. Queremos, Senhor, ser achados em Ti, não na nossa própria justiça,
mas na justiça do Filho de Deus vivo. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor, por tua bondade, Senhor, que nos leva ao arrependimento. Obrigada, Senhor, pelo sangue derramado naquela cruz, Pai. Pelo sangue temos acesso, Senhor. Obrigada, Senhor, pela justiça que vem do Filho de Deus vivo. Aleluia. Obrigada pelo que o Filho amado já fez naquela cruz. Aleluia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Pois é o orgulho que nos tira da tua presença, Senhor. Mas a tua bondade nos leva ao arrependimento e nos traz de volta, Senhor. Aleluia. O meu orgulho me tirou do Éden. Sua bondade colocou o Éden em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O meu orgulho me tirou do Éden. Sua bondade colocou o Éden em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebes. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e eu quero conhecer. Eu quero conhecer e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer e eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, achado em ti, Jesus.
Yeshua, amado da minha alma, Yeshua, Yeshua, amado da minha alma, Yeshua, meu Senhor, Yeshua, meu amado, Yeshua. Pai Santo, nessa manhã te dou a honra, a glória, a primazia. Por causa do dom do Teu Espírito, a graça do Teu Espírito. Que faz com que, ó Deus, homens pecadores possam andar em caminhos altos. Essa tua mesma graça precisamos de compreender, precisamos de não mais informação, mas revelação. Eu oro por aqueles que me ouvem nessa manhã, para que eles possam, ó Deus Senhor, entender a revelação que colocaste sobre mim no meu espírito. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro para que abras o entendimento de todos aqueles que me ouvem, o seu entendimento nas Escrituras, para a tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo nessa manhã. É um prazer, um privilégio, uma honra ministrar ao Senhor, poder estar aqui contigo nessa manhã. Eu quero nessa manhã, sem mais demora, que você abra comigo no livro de Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 25 em diante, até o capítulo 10. Nós vamos ler uma mensagem muito importante. Duas passagens bíblicas que eu vou te pedir para abrir em simultâneo. Hebreus 9, capítulo 20, versículo 25 e Lucas 24, versículo 45. Aleluia. Lucas 24, 45. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lucas 24, 45. No versículo 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aleluia. Queridos irmãos, nessa manhã, começando no versículo 45 do livro de Lucas, capítulo 24, o Senhor Jesus abriu o entendimento porque eles até então não tinham compreendido o que liam, o que já estavam a viver. No versículo anterior, disse a palavra do Senhor. Verso 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É possível você ler, orar, ouvir, crer
e não compreender. Verso 44, o Senhor disse: isto é o que vos disse estando convosco no início, ou seja, isso não é estranho para vocês, mas ainda assim vocês não compreendem. Então aqui no livro de Lucas, Lucas capítulo 24, diz a palavra do Senhor. Verso 25. Honestos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Uau! Eles, sendo necios, tinham dificuldades em entender. Nessa manhã, o Senhor abra o entendimento no teu espírito para compreender as Escrituras. Amém? Para compreender as Escrituras. É muito importante que você compreenda as Escrituras. No nome de Jesus. Nessa manhã eu quero abrir alguns aspectos no livro de Hebreus capítulo 9, conforme nós acabamos de ler. Verso 44. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 25. Nestes e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Então, nessa manhã eu te pergunto, você tem entendimento daquilo que deve ser? Você tem entendimento do que Deus pede? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, enquanto você abre, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, não deixe de seguir a nossa página do Facebook e do YouTube também, baixando o nosso aplicativo que você pode encontrar quer na App Store e também no website artefé.org. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Pessoalmente, eu tenho experimentado algumas dificuldades com a página do Facebook. Eu não sei se todo mundo tem essa mesma dificuldade, então eu te aconselharia a migrar para a página do YouTube, que não temos essas dificuldades. Amém? 1 Coríntios 2, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11 e 12. Porque qual é o homem que sabe as coisas do homem? Senão o espírito do homem que está nele. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que está em Deus. Verso 12. Mas nós, graças a Deus, em Cristo, que temos o Espírito de Deus, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então, nessa manhã, as Escrituras nos mostram que existem dois Espíritos, o de Deus e o Espírito do mundo. Amém? Nem tudo que é espiritual provém de Deus. E depois diz assim, temos o Espírito que provém de Deus, gostaria que você sublinhasse isso, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia! O espírito do mundo mostra aquilo que Satanás tem para o mundo. O Espírito de Deus mostra-nos o que Deus tem para nós. Aleluia! Amém e amém. Assim sendo, o espírito do mundo não nos permite compreender as coisas de Deus. O espírito do mundo não nos permite compreender as coisas de Deus. O espírito do mundo te faz compreender as coisas deste mundo. Logo a Bíblia diz, o Deus deste mundo, apontando não para o Deus que se revelou a Moisés e aos profetas e no livro de Salmos. O Deus deste mundo, Satanás, é o que se opõe à revelação que vem por meio do Espírito de Deus para nos mostrar aquilo que gratuitamente nos foi dado.
não é mais a questão só de que você precisa de orar mais. Não é a questão que você precisa só de ler mais. Já também é a questão que você precisa de ouvir aquilo que o Espírito de Deus diz à igreja. Aquilo que o Espírito de Deus diz à igreja. O Senhor Jesus disse: olharam vocês para João Batista, que comia mel, gafanhotos, vestia-se com pele de camelo, e vocês chamaram-no louco. Porém, o Filho do Homem come, bebe convosco, e vocês lhe chamam bêbado e comilão. Noutras palavras, aqueles homens não conseguiam compreender quer João Batista, quer Jesus, porque neles não tinha o Espírito de Deus. Eles compreendiam ou interpretavam João Batista, interpretavam a Jesus Cristo, em função da experiência que eles tinham no mundo. Porque os grandes homens, as grandes vestes estariam no palácio. Logo, Deus nunca iria enviar o seu homem, o seu profeta, para estar no deserto. Mas quando Deus envia o seu filho e o coloca nas vestes de um homem comum, um homem mortal, eles também não compreenderam. E assim a Bíblia diz que tendo olhos para ver, não veem, ouvidos para ouvir, não ouvem, para que eles não sejam então os seus olhos abertos e sejam salvos. A Bíblia fala de um espírito de entorpecimento, para que eles possam então ter essa mesma postura que eles vêm tendo até nos dias de hoje. Preste bem atenção. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: nós não recebemos o espírito do mundo, mas nós temos o espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Você muitas das vezes vê pessoas alegarem: não, tem inveja de mim. Querido irmão, como é que você sabe que tem inveja de ti? Foi pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do mundo? Porque a Bíblia diz que para o puro tudo é puro, para o impuro tudo é impuro. Amém? Assim sendo, eu questionaria tudo que você fala pela seguinte razão: vem isso da palavra do Senhor ou vem isso do espírito do mundo? Queridos irmãos, é muito importante que você compreenda isso. O espírito do mundo não conhece Deus, não revela Deus, mas é também um espírito religioso. Então, nessa manhã eu quero te dar alguns exemplos muito práticos para que você possa entender e possa experimentar o pleno gozo que Deus reservou gratuitamente para nós em Cristo. Eu acredito que muitos que nos ouvem são entendidos em certos níveis de vida. Muitos até são enfermeiros, alguns médicos. Mas todos nós participamos ou usufruímos de saúde. E todos nós sabemos que febre tifoide, fruto de má conservação dos alimentos. Por exemplo, é um exemplo prático, queridos irmãos. Má conservação dos alimentos, má confecção dos alimentos. Salmonela é uma bactéria que produz contaminação, uma contaminação alimentar. Porém, isso vem, se você entender um pouco das bactérias, elas têm um ambiente específico, um habitat específico, em que ela prospera naquele lugar. A razão pela qual você precisa de tomar um antibiótico de 8 em 8 horas é porque se você passar aquelas 8 horas, a bactéria ela começa a fortalecer-se novamente. Então ela torna-se resistente àquilo que é o antibiótico. Por isso é que você não pode falhar o horário das 8 em 8 horas. Ok, para não dar um habitat ideal para que a bactéria possa se desenvolver contra o teu organismo. Então quero só te mostrar uma coisa. Você sendo cristão, ou você conhece e sabe que as pessoas que se dizem humildes questionam: mas qual é o problema de ter moscas aqui? Mas qual é o problema de ter baratas aqui? A barata veio do esgoto, passa no teu pão, o pão vai para o teu estômago.
E quando se manifesta a doença, que é fruto de falta de higiene, que você diz, o diabo me atacou. Mas a sabedoria do Espírito de Deus, que era para evitar impurezas, imundícias entrarem no teu corpo, você desprezou. Porque você se considera humilde. Uns até dizem, Deus não vai permitir. Mas quando Deus disse que Ele não ia permitir, ia te proteger, Ele deu-te a palavra para que você, aplicando a sabedoria divina, pudesses guardar o teu caminho espiritual, emocional e fisicamente. A aplicação da palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A aplicação da palavra, ela dá sabedoria além dos nossos anos. É necessário que você entenda que a humildade que muitas das vezes nós alegamos provavelmente não esteja na palavra. Diz assim no livro do Apocalipse 2, verso 10: Como guardastes a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A palavra te protege. Mas o espírito religioso, queridos irmãos, é um espírito que te pode ajudar a ser espiritual, mesmo negando a palavra de Deus. Ou seja, autojustiça. Eu gostaria nessa manhã realmente que vocês pudessem captar aquilo que é a mensagem que o Senhor traz para ti nessa manhã. Ninguém pode colocar outro fundamento do qual aquele que Deus colocou, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 25, nós passamos a ler. Queridos irmãos, até aqui nós falamos sobre a questão ou a possibilidade de você ser espiritual, mas sem a palavra de Deus. Existem dois espíritos. O Espírito de Deus que nos revela todas as coisas que gratuitamente o Senhor nos deu. 2, o espírito do mundo nos revela um espírito religioso que não tem nada a ver com Deus. Mas você se sente espiritual. Quantas vezes nós encontramos pessoas a venderem alface, fuba, no lixo? Você que gosta de jinguba torrada, banana assada, a senhora que vende banana assada, jinguba, ao redor está cheia de lixo. Você lhe confrontar por causa de uma questão de higiene pública, saúde pública, ela vai te dizer, mas qual é o teu problema? Está armado em branco? Qual é o teu problema? O que é que nós estamos a falar? Uma promoção de mediocridade vista como ou tomada como humildade. Então eu quero mesmo provocar a tua mente nessa manhã a ouvir além daquilo que você está habituado a falar. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Todos vocês têm uma casa. E a Bíblia diz que ninguém está apto para governar a casa de Deus quando ele não governa a sua casa. Queridos irmãos, se nessa manhã, ao tomarmos o pequeno almoço na tua casa, nem que fosse pão com manteiga, pão com chá, fosse o mais simples, não o mais humilde, mas o mais simples das refeições, nem que fosse bombom com jinguba, a minha pergunta, poderíamos pegar naquele serviço que você colocou à mesa e transformar isso num restaurante? Se essa tua mesa fosse colocada no mercado ou na bolsa de valores, te daria lucro. Essa tua mesa combate doenças, protege o teu organismo, porque a alimentação é saúde, é medicação. E a rainha de Shabá, quando olhou para a mesa de Salomão, viu que nem ainda tinha ela ouvido metade das coisas. Então eu quero te fazer a seguinte pergunta. Salomão governou a casa dele por ser rei ou por ser sábio? Se você não governa a tua casa como Salomão, você não o faz porque você não é rei, porque você não é rainha, ou por desprezo à sabedoria. Guardastes as minhas palavras, também te guardarei. Queridos irmãos, nessa manhã eu quero abordar contigo aspectos que parecem não ser assim tão espirituais, mas eles são, sim senhora, extremamente importantes para conduzir a tua vida em perfeita sabedoria. Amém? Então, queridos irmãos, é necessário que a gente não espiritualize coisas que não são
espiritualizadas. Tudo que existe provém do Espírito. Mas o que se manifestou, como Deus que criou a terra, criou toda a envolvente da terra para depois criar o homem, para o homem governar a terra, entendendo nós que tudo foi criado para o homem. Mas nós fomos criados para Deus. 1 Coríntios 6 diz: não sabeis vós que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Como você cuida do teu corpo, como você cuida da tua vida, também não glorifica a Deus. Como tu mastigas a alimentação, como tu te posicionas à mesa, como tu te sentas, pernas abertas, como tu atendes o telefone. Alô! Isso não glorifica a Deus? Ou desglorifica? Será que essas coisas são desnecessárias nós abordarmos? Então por que nós educamos crianças para um caminho que elas devem andar? Por que nós vemos hoje mediocridade como algo bonito, algo louvável? Por quê? Porque aprendemos que ter excelência é ser arrogante. Não obstante, se existem pessoas que primaram pela excelência sendo arrogantes, a verdade é que mediocridade não faz parte do reino dos céus. Na minha mesa não pode ter barata, não é porque eu tenho nojo. Na minha mesa não pode ter barata que saiu da fossa para passear e entrar em contato com aquilo que vai entrar no meu estômago. Por consciência de saúde, por consciência de higiene. Queridos irmãos, por que eu estou a abordar essas coisas que parece que não são pertencentes à salvação? Porque dentro da igreja nós estamos sempre a orar por pessoas para serem curadas. A cura que ele recebeu ontem tinha agora que ter saúde também. Se você não consegue manter a tua saúde, você vai perder a tua cura. E perdendo a tua cura, queridos irmãos, você chamou doença, você chamou enfraquecimento físico. E depois, quando o teu corpo perecer, vão dizer foi o diabo. O diabo fez tu com os métodos medíocres, hábitos impuros, que condenaram um corpo que era suposto ser templo do Espírito Santo a um templo de imundícia. Deus também te cobra pela maneira como você cuida do teu corpo. A maneira como você trata a tua saúde física, a tua saúde emocional. Há pessoas que não têm maneiras a falar com os outros, porque eles não cuidam da sua saúde emocional. E a boca fala o que está cheio o coração. Se estiver cheio de amargura, ressentimento, de desprezo, de ira, de confusão, quando nós ouvirmos o que vai sair da tua boca, vai gerar confusão. Mas porque você espiritualizando todas as coisas, que não é para espiritualizar, você despreza a revelação espiritual de Deus para te dizer como você deve se conduzir. A Bíblia diz o quê? Falai a verdade, cada um com seu próximo. E não ser mentiroso, sonso, fingido. E é exatamente assim que nós devemos nos conduzir em função da palavra. E aqui, até agora, eu só falei de aspectos meramente humanos. Porque se você não compreender essas coisas humanas, como você vai compreender as coisas celestiais? Então, há um grupo de pessoas que diz: eu não compreendo nada das coisas de Deus. Não, a verdade é que você não compreende nem as coisas do homem. Logo, você tinha que ser pleno na tua humanidade para poder começar a tentar entender as coisas de Deus, que é impossível sem o Espírito de Deus. O grande problema de muitos de nós é a falta de experiência, é a falta de instrução. E a Bíblia diz, no livro de Salmos, a tua instrução me dá sabedoria além dos meus anos. Salomão governou a casa dele não porque ele era rei, mas porque ele era sábio. Você deixa de governar não porque você não seja rei. Você governará por causa da sabedoria. Por causa da sabedoria. Shelltox não é para pôr no corpo, é para matar mosquito. Houve uma vez que eu vi um jovem a colocar Shelltox no corpo dele porque a zona onde ele estava tinha muito mosquito.
isso é uma questão de necessidade? Não, é uma questão de falta de sabedoria. Queridos irmãos, para que você não pense que nós estamos a falar das coisas do cotidiano, de vida somente, Hebreus capítulo 9, verso 25 diz o seguinte: nem também para si mesmo o sacerdote se oferece muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano. Entra no santuário com um sangue que não é dele, mas um sangue de animais. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Até aqui, os sacerdotes da lei de Levíticos sacrificavam-se uma vez por ano, santificavam-se uma vez por ano. Sacrificavam animais e traziam sangue alheio. Mas aquele sacrifício não era eterno. O perdão não era eterno. Porém, no versículo 26, falando do sumo sacerdote Jesus, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma única vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Capítulo 10, verso 1 em diante. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, poderá aperfeiçoar os que a ele se achegam. Ok. O Senhor Jesus disse no livro de Lucas 24, nestes tardios do coração entender tudo o que Moisés, na lei, profetas e salmos falaram de mim. E aqui, no capítulo 9 e 10 de Hebreus, nós estamos a ver o que é que a lei falou dele. Então, em como é que isso se aplicou na vida dele, na nossa realidade. Diz assim então aqui no versículo 1, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Em outras palavras, no Velho Testamento eles sacrificavam uma vez por ano, mantendo a consciência de que o próximo ano têm que voltar porque o pecado deles permanecia. Mas Cristo, o sumo sacerdote da nossa eterna salvação, diz assim a palavra de Deus, nos mostrou no capítulo 10, versículo 1, nos mostra que na lei, todas as coisas que se faziam na lei eram sombra, eram uma tipificação, eram um exemplo dos bens futuros. E não a imagem exata das coisas. Aquilo que eles viam na lei era para que pudessem compreender Cristo quando ele viesse. Logo, quem permanece na lei não é aperfeiçoado. E então diz assim a Bíblia, continuamente se oferecem cada ano e não poderá aperfeiçoar os que se achegam a ele. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer porque eram purificados os ministrantes. Se aperfeiçoasse, não havia mais necessidade de voltarem a fazer. Porém, não aperfeiçoava. Por isso, tinham continuamente a consciência do pecado. Então diz assim aqui a palavra do Senhor no versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz a comemoração dos pecados. Fazendo regularmente os sacrifícios, fazia-se a comemoração, dizendo, nós somos pecadores, conscientes do nosso pecado, viemos oferecer sacrifício para o perdão do nosso pecado. Para que vivêssemos o ano todo sem a consequência do nosso pecado, sem o afastamento da tua glória. Verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e bodes tire o pecado. Você sabia que no islamismo também se faz um sacrifício de um cordeiro? Verso 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício como no Velho Testamento,
e oferta como dos cordeiros tu não quisestes, mas preparastes para mim um corpo. Muitas pessoas perguntam assim, mas por que Deus, sendo bom e todo-poderoso, por que Deus não removeu o pecado da humanidade de uma só vez? E diz assim a Bíblia: Deus não me enviou como sacrifício, não me enviou somente como um cordeiro, mas Deus me enviou como a palavra, que se fez carne, se fez um homem. Versículo 6. Holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaram, porque na lei entendemos que tinha de se fazer regularmente, porque eles continuavam a entender ainda que eram pecadores. Enquanto você continuar a ver-se a si mesmo como pecador, há necessidade de se oferecer regularmente. Então disse: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e ofertas, oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei de Levíticos. Então disse, verso 9: eis, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, Velho Testamento, para estabelecer o segundo, o Novo Testamento, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, não uma vez por ano, cada dia, ministrando e oferecendo muitas das vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Vou repetir o verso 11. E assim, todo sacerdote do Velho Testamento aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Por que muitas pessoas se sentem pecadoras porque não oraram ontem? Eu não estou a dizer que você deveria deixar de orar. Mas por que muitas pessoas se sentem pecadoras porque não oraram ontem? Porque ele pensa que na sua oração, no seu sacrifício, Deus vai lhe perdoar. Ele não tem ainda a consciência de que o pecado dele foi removido. Mas a consciência de que o pecado foi removido vem quando temos a consciência de que a justiça nos foi atribuída. Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Quando é que Abraão deixou de ter a consciência do pecado? Quando ele começou a ter a consciência da justiça. Quando é que você vai deixar de se ver como pecador? Quando você se vir justificado por Deus. Verso 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas estes, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à direita de Deus. Amém? Daqui em diante, esperando que até os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Glória a Deus. Aleluia. Deus está à espera que os teus inimigos dele sejam colocados por estrado dos seus pés. Queridos irmãos, é muito importante você entender essa parte. Os inimigos que não estão colocados debaixo dos pés de Jesus não são demônios que não foram vencidos. Não são principados que não foram desocupados. Não são valentes que não foram amarrados. Isto não é verdade. São mentiras que você ainda acredita. São enganos que você ainda suporta. Verso 14. Porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados pela fé em Jesus. E também o Espírito Santo não lhe testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis, as minhas instruções nos seus corações e as escreverei nos seus entendimentos. E abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Acrescenta, versículo 17, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Logo, quando as pessoas dizem: no dia do juízo haverá um cinema em que todo o pecado da tua vida vai passar diante, todo mundo vai saber o que você falou, não é bíblico. Quem te fala isso é o espírito do mundo.
Porque ele não pode fazer passar diante de si aquilo que ele não se lembra. Verso 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Porque o sangue removeu o nosso pecado. No lugar do nosso pecado, há o sangue que clama coisas melhores do que aquelas que do sangue de Abel. Você se sente pecador, condenado, mas Deus olha para ti, eu te justifiquei, creia somente. Verso 18. Ora, onde há a remoção dos pecados, não há mais oferta pelo mesmo. A razão pela qual você só conversa com Deus sobre o teu pecado é porque você não permite Deus falar contigo sobre a sua justiça. E o Espírito Santo trará convicção não do pecado que você pensa, mas do pecado porque não crerem em Jesus. Não crerem em Jesus como assim? Não crerem no que Jesus fez na cruz. Não crerem no sangue de Jesus que removeu o teu pecado. O Espírito Santo vai te trazer essa convicção. Para depois te trazer a convicção da justiça que Jesus produziu sobre ti. Agora, uma vez justificados, ele te terá a convicção do poder que está em ti, que é a sua graça, contra o pecado. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, não pelas tuas obras, não porque você não errou, não porque você é boa pessoa, não porque você é melhor do que o pastor Mauro, não porque você é melhor do que o diabo, não porque você é melhor do que o do mundo, mas todos entramos, sacerdotes ou pecadores, todos entramos pelo sangue de Jesus, para que a honra e a glória não pertençam ao homem, mas pertençam unicamente a Jesus. Nessa manhã, a honra e glória seja dada a Jesus Cristo. A razão pela qual você não consegue se levantar depois de ter errado é porque você sempre acreditou que estava de pé pela tua própria obra e não pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho. Qual era o velho caminho? A consciência do pecado, oferecer em função do pecado. Há pessoas que só obedecem porque têm medo de ir para o inferno. Ele não obedece porque ele é justo. Há pessoa que só não rouba por medo de ser apanhado e a sua consequência. Há pessoas que não deixam de roubar porque eles acreditam que neles outros serão benditos. Essa é a promessa que eu tenho. Essa é a justiça que tem em nós. Eu acredito que através de mim outros serão benditos. Logo, não quero fazer tropeçar porque eu acredito que a minha vida tem muita valia. Minha vida é preciosa para te fazer ser uma bênção, para te fazer ser feliz, para te fazer conhecer o Senhor Deus. Amém? Imagina que você vive esse estilo de vida. Eu te disser, olha, vamos roubar ali. E tu me dizes, não. Alguém como eu quero te ensinar a prosperar. Vem, eu quero te fazer conhecer Deus. E tendo um grande sumo sacerdote, verso 20 novamente, pelo novo e vivo caminho, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo corações purificados da má consciência e o corpo lavado pela água limpa. A consciência do pecado fazia com que você se aproximasse com Deus timidamente, com medo, com acusação. Mas a inteira certeza da fé no sangue de Jesus. O que é que o sangue de Jesus fez? Efésios capítulo 1, verso 7. Efésios capítulo 1, verso 7. Não abra, eu vou voltar para lá. Diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, removeu nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Pela fé, que as minhas ofensas foram removidas, eu me aproximo com inteira certeza, com um verdadeiro, não com um falso, um verdadeiro coração. Logo, quando as pessoas aproximam-se a Deus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que tu és Deus, é falso. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração que confia, que medita no que Jesus fez, no que o sangue de Jesus fala, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Você precisa nessa manhã de ser liberto, purifique o teu coração da má consciência.
Amém? Você que não consegue ler a Bíblia, você que não consegue orar, purifica a tua mente de toda má consciência. Meditando no que Jesus falou sobre ti e tendo expectativa que de ti boas coisas sairão. Mas de ti nada pode vir. Ninguém pode dar o que ele não recebeu. Mas temos o Espírito de Deus em nós que testifica: vou fazer isso contigo. Vou te levar aqui. Jesus é isso para ti. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quando você vai orar, entrar na presença de Deus, o diabo vai tentar trazer a má consciência do pecado, te lembrar da separação de Deus. Mas o sangue de Jesus tem que ser o que você ouve mais. O clamor da tua justiça. Você não deveria ouvir a consciência do teu pecado, mas você deveria ouvir a consciência da justiça de Deus. A Bíblia diz assim: os remidos do Senhor falem. A justiça de Deus diz: eu lhes remi, os santificados pela fé em mim. O diabo diz: pecadores, destituídos da glória de Deus. Basta, já o véu se rasgou. O véu é a sua carne. Cheguemos-nos com inteira certeza, com verdadeiro coração, inteira certeza da fé, tendo corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Qual é a nossa esperança? O sangue de Jesus. Retenha firme a confiança no sacrifício do sangue. Se você não retiver firme a confiança no sacrifício feito pelo sangue de Jesus, daqui a um ano você vai querer se lembrar do teu pecado. Amanhã você vai se lembrar do teu pecado. Mas não é só lembrar do teu pecado. Você vai querer fazer qualquer coisa para esconder o teu pecado. Mas a consciência do que Jesus fez por mim, eu não preciso de esconder algo que Jesus levou. Eu não preciso de esconder algo que Jesus já afastou de mim. Aleluia. Agora diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que é que ele te prometeu? Que o sangue removeu o teu pecado. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. É tudo o que eu vim pregar nessa manhã. De Hebreus 9, 25 a Hebreus 10, 25. Te dizendo que no passado eles tinham a consciência de serem pecadores. Logo, diariamente, eles tinham que apaziguar a ira de Deus. Mas Deus não quis sacrifícios perpétuos. Por isso ele enviou seu filho, João 1,14. E a palavra se fez um homem. E este homem foi o sacrifício perpétuo. Quando eu digo sacrifício perpétuo, digo-te não que ele se oferece continuamente, mas que aquele sacrifício ainda vigora. Aquela oferta, a remoção daquele pecado ainda está no seu lugar. A justiça de Deus não mudou. Logo, retenha firme esta confissão, essa esperança. No verso 25 te diz: não deixando a congregação. A razão pela qual você está enfraquecido, a razão pela qual você não consegue orar, não consegue se posicionar, não consegue se libertar do pecado, é porque você não tem consciência de que já foi perdoado. E assim não tem consciência de que você foi justificado pela fé em Jesus. Queridos irmãos, o que acabamos de ler nessa manhã é extremamente importante. Por quê? Pela seguinte razão. Eu comecei falando sobre a aplicação da sabedoria como um estilo de vida. Mas, na segunda parte da minha mensagem, eu te mostrei que não entender o sacrifício de Jesus pelo seu sangue faz com que você não viva consciente da justiça nem da sabedoria de Deus. Então, qual é a vida religiosa que essas pessoas levam? De toda hora tentar
limpar-se da sua consciência. Não estou a conseguir, pastor, eu não consigo andar com Deus. Não consigo andar com Deus. Então, a vida dele, daqui a 40 anos, é a mesma coisa. Então, Israel ficou 40 anos no deserto quando eram 11 dias. Porque eles não tinham consciência da justiça, do galardão que estava à espera deles. Quando eu fui perdoado, não foi para que eu não fosse para o inferno, mas para que os céus, a sua glória, habitassem em mim. Vou repetir. Quando fui perdoado, não foi para que eu não vá para o inferno, mas para que a sua glória, sua sabedoria e justiça habitem em mim. Vou repetir. Quando fomos perdoados, era para que a sua glória habitasse em nós. Não para que a gente não fosse para o inferno, mas para que a sua glória habitasse em nós. Quando Jesus, a glória de Deus, entrou no inferno, ele pregou o evangelho no inferno. Fomos perdoados para não fugir do inferno, mas fomos perdoados para que a glória se tornasse a nossa realidade. Aleluia. Aleluia. Vou repetir. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Vou repetir. Fui perdoado, não para fugir do inferno, mas para que a glória, para que eu não fugisse mais da glória, para que a glória fosse minha herança em Jesus. Aleluia. 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 Nessa manhã, se deixares o Espírito Santo te convencer, se você me permitir te convencer nessa manhã, pela palavra que está na minha boca, aleluia. Vou repetir, fui perdoado, não para fugir, não por causa do medo do inferno. Fui perdoado para que eu pudesse usufruir das promessas em Jesus. Pela fé, pudesse viver a justiça de Jesus. Pela fé, ser herdeiro de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, logo, você que não consegue se posicionar, porque tem sempre consciência do pecado. Você também tem consciência das tuas fraquezas. Você tem consciência das tuas lutas. Você não tem consciência da justiça, não tem consciência das promessas, não tem consciência das vitórias. Você não tem nada para se encorajar. Você não tem força, você não tem ânimo. Por quê? Porque você está consciente das mentiras do diabo. Você diz, não, meu sacrifício não consigo, nunca dá certo. Porém, resulta em deixar a congregação dos santos. Resulta em se afastar de Deus para agora continuamente sacrificar para ver se Deus te perdoa. Amém, igreja? Vou repetir. Eu fui perdoado não para fugir do inferno. Eu fui perdoado para que a glória fosse minha realidade. Aleluia. Aleluia. Tenho o Espírito de Deus não para fugir do mundo. Tenho o Espírito de Deus para correr para a glória. Tenho o Espírito de Deus não para condenar o mundo. Tenho o Espírito de Deus para usufruir da glória. Amém, igreja? Se você não é cristão e você está a me ouvir, eu não tenho nada contra ti. Só tenho tudo a favor de Deus. Tenho tudo a favor daquele que me persuadiu. Eu tentava me sacrificar, me santificar, para poder viver bem, para poder isso e aquilo, porque eu tinha medo da consciência, ou medo em função da consciência do meu pecado, da minha fraqueza. E quando eu não tinha essa consciência, eu dizia, como o mundo diz, é a vontade de Deus, será? Aceitamos só de qualquer maneira, será? Mas agora, entendendo a palavra de Deus, aleluia, entendendo a palavra de Deus, entendi que Jesus já lidou com esse pecado. Mas o pecado produziu fraqueza. Também Jesus lidou com a minha fraqueza, me dando a graça. Mas depois dele me dar a graça, agora vou viver como? Vou viver para quê? Se já não vivo mais para fugir do pecado, já não vivo mais para aguentar o mundo, a vida que Deus nos deu, vamos comer o pão que o diabo amassou, é a vontade de Deus. Não. Se eu já não vivo mais isso, agora vivo para quê? Depois de ser perdoado, o que é que mais resta? Uns estão à espera de ir para o céu. E a Bíblia diz, ora, a vida eterna é essa. Que creiam, que experimentem, que vivam. A Bíblia diz, se crês, verás a glória. Então, a vida eterna é essa. Que vejam a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. A vida eterna é essa, João 17, verso 3. Não é morrer e viver eternamente. A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, ó Deus, por meio de Jesus Cristo. O conhecimento de Deus, diz a Bíblia, deveras dirão, Deus habita em ti. Como é que foi visto que Deus habitava em Salomão?
pela exteriorização, pela manifestação de algo que estava nele. Salomão disse: eu tive um sonho, o Senhor me apareceu. Todo mundo diz isso. Mas quando se viu o que ele pôs em prática, Salomão viste isso onde? Naquilo que Deus me mostrou no sonho e numa visão. E então disseram: deveras, Deus é com ele. A rainha de Sabá foi ter com Salomão, porque ouviu dizer que Deus lhe visitou. Esse Deus que você anda a falar nunca produz fruto em ti como Salomão. Por quê? Nunca produz fruto em ti digno de arrependimento. Por quê? Entrou dentro da igreja, ele não... Eu não vou falar do cristianismo, vou falar das meninices carnais. Ele entra dentro da igreja, ele fica pior. No mundo, ele até tinha uma postura. Na igreja, não precisamos de ter truques. Isso não é o Espírito de Deus, é o Espírito do mundo. Fomos chamados, fomos comprados como reis e sacerdotes. Como tinhas medo de ir para o inferno, te comportavas. Agora que já não tens mais medo de ir para o inferno, então abandalhas. Como eras solteira, te comportavas como alguém produto para ser casada. Mas como já casastes, abandalhas. Está vendo? Como estavas desempregado, te comportavas como necessitado de alguém diligente. Como já chegastes lá na empresa, destróis. Então a pergunta é: se te levarem no céu, vais estragar? Que Deus proíba isso. Ouve o que nós estamos a falar. Salomão, depois de entender tudo aquilo que nós acabamos de falar, de entender a glória, de entender o sangue, de entender o poder da sua presença, agora Salomão já não saía dele pecado, ou em função da consciência do pecado, mas como ele fez e como ele viu no reino dos céus. Então, eu gostaria de perguntar-te nessa manhã: se eu for almoçar contigo em tua casa, a maneira como te pões à mesa, a maneira como serves, a maneira como sentas, como usufruis a comunhão com as pessoas, reflete a glória de Deus? Glória a Deus. Amém e amém. Essa é a palavra do Senhor. Medita nela de noite. Não te desvies à esquerda nem à direita. E Ele vai te refrigerar. Confia ao Senhor todos os dias. Ele vai te refrigerar. Ele vai te refrigerar. Amém? Ele vai te refrigerar. Amigos, Moisés, Hebreus capítulo 11, verso 25. Por um tempo, preferiu padecer com o povo e não usufruir do pecado do Egito. Mas padecer é carregar os sofrimentos de Cristo. Não é ser miserável, não é ser medíocre, não é ser sem princípios, sem ordem. Moisés continuava o príncipe do Egito. Moisés era um homem que a Bíblia diz que ele ficava na presença de Deus e Deus falava com ele face a face. Moisés sabia entrar, sabia sair. Moisés tinha uma postura no andar, numa postura no falar, numa postura no sentar. Moisés tinha bons hábitos de escrita. Moisés tinha bons hábitos de comunicação. Moisés era uma pessoa que sabia ouvir. Moisés era uma pessoa que sabia ter entendimento e relacionar-se com as pessoas, porque Deus estava nele. Aquilo que você anda a chamar mundo, às vezes, é o que a palavra de Deus te disse. Queridos irmãos, eu tenho uma apreciação muito forte, uma consideração muito forte minha, por polícias, por homens no exército. Porque quando você ora a Deus, nos protege contra toda a violência, Deus envia polícias. Ainda que eles não sejam justos, não sejam de Deus. Mas o que eu quero dizer é que você romantizou por demais as escrituras na tua carne. O homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia diz Davi, era um homem de guerra. Havia uma disciplina militar. Você da igreja, você na tua carne, não precisamos de ter truques, mas também é normal. O espírito do mundo normaliza tudo e qualquer coisa. Mas você foi chamado para ser a habitação de Deus. Amém? Que você seja a luz do mundo e sal da terra. Amém? Que você seja um homem ou uma mulher que o Senhor diga: vistes o meu servo. Vistes como prudentemente o meu servo se conduz na política, na medicina,
nos estudos, na academia, nas ciências, no púlpito, no mercado de trabalho, no atendimento ao cliente. Vê como é que ele se manifesta. Há muitos cristãos que vendem. Ele pergunta o que é cabetula, ele pratica. Há muitos cristãos que vendem na praça, nos mercados. Ele procura saber o que é cabetula. Vais ver como é que ele te rouba, mas diz que Deus vai lhe prosperar. Amém e amém. Por outra, vou terminar aqui. Diz a palavra que Judas disse, mas essa oferta dada a Jesus não seria revertida a favor dos pobres. Há tempos atrás o presidente do Brasil veio aqui e disse que não podemos admitir que em Angola os pobres. O que estava na boca do presidente Lula é o que estava na boca do Judas. Agora eu vou te explicar duas coisas. Judas, a Bíblia diz que Satanás lhe entrou. E Jesus disse, apressa-te para fazer aquilo que propuseste. Mas diz que Jesus expulsou demônios e entraram em 2.000 porcos. Aqueles 2.000 demônios não destruíram nada. Aquele Judas que Satanás lhe entrou, os dois estavam endemoniados. Qual que era o mais estrago? Nós rejeitamos tudo aquilo que tem aparência de humildade, mas na realidade destrói. Destrói. Queridos irmãos, a Bíblia claramente nos instrui que a forma e a sabedoria divina para destruir pobreza foi na geração de riqueza. O que semeares, vais colher. O que semeares, vais colher. Um ladrão nunca se preocupa com os pobres. O ladrão, o gatuno, o amante do dinheiro usa a imagem do pobre para falar do interesse oculto no coração dele, que é que assim as riquezas passem na mão dele. Assim foi que Judas fez. Judas causou muito dano. Os 2.000 demônios não causaram dano. Aleluia, aleluia, amém? Aleluia, aleluia. É incrível como você, cristão, diz que crê na palavra e defende aquele que se diz pai do pobre. Se ele é pai do pobre, o pobre filho dele não está a ver a herança do filho dele? Então, queridos irmãos, aplique a palavra como sabedoria. Veja a maneira como você se calça, a maneira como você se veste. Essa gravata combina. Ouve, esse vestido combina. É adequado no momento, no tempo, no clima. Porte-se com elegância. Fale com sabedoria. Exale a santidade de Deus. Queremos ver Deus. Queremos ver Deus. O mundo não vai ver Deus nos céus. Tem que ver Deus em ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pai Santo, nessa manhã termino minha mensagem com o teu povo, mas a comunhão não termina. Todo espírito de confusão no meio do teu povo, assim como Moisés, lá em cima, os seus braços estavam erguidos. Nessa manhã, oh Deus, no nome de Jesus Cristo, eu declaro vitória sobre o teu povo. E eu declaro sobre os homens e mulheres como Ur e Arão, que eles não se cansem, ó Deus, e não desistam da congregação dos santos, levantando em si os teus braços, Senhor, levantando os braços na tua presença, porque enquanto Moisés levantava os braços, o povo vencia, e te revelaste como o Senhor Jeová Nissi, o Senhor que está presente, a nossa bandeira. Declaramos vitória, declaramos glória, declaramos mudança no meio do teu povo. Aleluia! Glória a Deus. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus, igreja. Então, um grande prazer, um grande privilégio nessa manhã de te servir. E o meu servir não é destituição da minha identidade, não é um roubo da minha personalidade, não é enfraquecimento, não é a paralisia dos meus talentos. Antes é usar tudo aquilo que o Senhor me deu e colocá-lo ao serviço do Rei, servindo homens e mulheres a quem Ele quer bem, a quem Ele já fez bem, por quem o sangue clama. Justos, justos, justos. Aleluia. Que Deus te abençoe. Nós ficamos por aqui. Terça-feira, quinta-feira, 19 horas. A palavra de Deus na minha boca. Também está na tua boca. Amém? Amém e amém. Partilha a página. Não deixe de congregar.
com os irmãos na fé. Amém e amém. Se Deus te ama, também tenho que te amar. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia.